Olá, queridos e amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, saúdo a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos oriente neste momento. Queremos refletir em Sua Santa Palavra e hoje eu quero destacar o segundo mandamento, o uso correto do nome de Deus, ou o uso do nome de Deus. Chamo a vocês a refletirmos juntos neste tema tão importante para a nossa vida diária. Inicio esta reflexão em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento ouvir uma linda música. Queridos e amados irmãos e irmãs, como disse antes, quero destacar aqui o segundo mandamento, que é o uso do nome de Deus. Todos nós temos o nosso nome, gostamos de ser chamados pelo nosso nome. Às vezes até somos chamados por apelidos, mas o apelido não é legal porque muitas vezes o nome da pessoa nem é conhecido por causa de um determinado apelido. Assim também é Deus, né? Deus gosta de ser chamado pelo seu nome. E Deus, assim, tem vários nomes que podem ser definidos para Deus. Vamos ver alguns nomes. Por exemplo, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo,
Jesus, Cristo, Altíssimo. E se formos procurar, temos outros nomes, como Isaías descreve. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos estes são nomes para Deus. Jesus, por exemplo, tem um significado especial. O nome Jesus significa Salvador. O nome Cristo significa ungido. E o que é ser ungido? Ou o que é o ungido de Deus? É o escolhido de Deus. No Antigo Testamento, profetas eram escolhidos, sacerdotes eram escolhidos, reis eram escolhidos e tinham uma forma especial nessa escolha. Quando o escolhido, era derramado óleo sobre a sua cabeça e isto era a unção. Jesus foi escolhido por Deus Pai, foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, escolhido para uma missão especial ou ungido para uma missão especial. Então, Cristo significa isso, o escolhido de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Que maravilha saber que Deus escolheu o seu Filho para nos perdoar e nos salvar. Mas infelizmente, o nome Deus é usado de várias formas erradas. Por exemplo, muitos dizem que Alá é Deus. Alá não é Deus. Alá é um homem que viveu, cresceu, morreu e continua morto. Muitos adoram Alá. Os muçulmanos têm como Deus Alá. Já ouvi pessoas dizendo explicações de que não, mas Alá é Deus na língua muçulmana, na língua árabe. É o Deus deles, não é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porém é o uso do nome de Deus errado para uma pessoa errada. Buda é outro desses. Muitos acham que Buda é Deus, é uma religião não cristã. Buda não é Deus. Da mesma forma, um homem que nasceu, cresceu e morreu por causa dos seus pecados e continua morto. O nosso Deus é um Deus vivo que também nasceu, cresceu, morreu na pessoa de Jesus, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está com o Pai e com o Espírito Santo lá no céu, preparando um lugar para eu e para você que cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que cremos em Cristo como escolhido de Deus para tirar os pecados do mundo. Veja bem que na Bíblia fala do uso errado do nome de Deus. Por exemplo, Levítico 24:15 diz: dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Muitas pessoas amaldiçoam a Deus, amaldiçoam as coisas que Deus nos dá. Nós não temos esse direito de amaldiçoar nossos bens, de amaldiçoar pessoas. Quando fazemos assim, estamos amaldiçoando o próprio Deus. E o texto bíblico diz: Deus levará sobre si o seu pecado. Ou seja, quando fazemos isso, se fazemos, teremos que prestar contas diante do nosso Deus. Portanto, o nome de Deus está aí para ser usado de forma correta e não para amaldiçoar. Na explicação de Lutero do segundo mandamento, deixa bem claro que nós não podemos amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. E eu posso afirmar a vocês que existem pessoas que praticam a feitiçaria. Existem pessoas que mentem, que enganam, que juram falso.
em nome de Deus. Isso não é permitido por Deus. Isso está errado. Essas pessoas, elas precisam do arrependimento. Essas pessoas precisam da mudança de comportamento. E essas pessoas precisam do perdão de Deus. E o perdão é dado para aquele que tem o seu coração contrito, arrependido e que busca o perdão em Deus. Muitas vezes, nós também erramos quando soltamos frases como Deus me livre, ai meu Deus do céu. São frases mecânicas. Nós não podemos usar o nome de Deus de forma mecânica. Muitas vezes as pessoas estão em uma roda de brincadeira, muitas vezes estão contando piada e soltam frases como essa, Deus me livre, ai meu Deus do céu. O nome de Deus, ele deve ser invocado sim em todas as nossas necessidades, mas com consciência, de coração aberto, de coração tranquilo, para que realmente Deus seja honrado e glorificado. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está vendo? Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, vamos colher o mal. Isso é inevitável. Se plantamos café, nós vamos colher café. Se plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Queridos irmãos, aí está uma questão muito importante. Muitas vezes nos preocupamos em falar mal dos outros, nos preocupamos em denegrir a imagem dos outros, nos preocupamos com tantas coisas. Vamos nos preocupar sim em pregar a palavra, em testemunhar a nossa fé, em usar o nome de Deus corretamente em nossas necessidades pessoais, particulares, em servir o nosso Deus no nosso dia a dia. Em 2 Coríntios 1:23 diz assim, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Jesus por testemunha. Quando o juramento não pode ser feito? Quando o juramento é falso. Mas eu posso jurar em nome de Deus, se isso realmente for necessário. Quando há necessidade, e existem situações como, por exemplo, um casamento, eu juro. Quando sou eleito na diretoria, eu faço uma promessa, um juramento. Quando eu faço a minha confirmação, um juramento. Quando eu estou diante de um tribunal, faço um juramento. Enfim, nós temos vários momentos em que nós podemos sim jurar. Mas muitas vezes as pessoas juram para enganar. E isso é totalmente errado e não está de acordo com a palavra do nosso bondoso Deus. Deuteronômio 18, 10-12 diz assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem enganador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Veja bem, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando no final de mais um ano. Daqui a pouco começa os cartomantes, aqueles que jogam tarô, aqueles que querem adivinhar o futuro, aqueles que querem adivinhar o que vai acontecer no ano que vem, aqueles que querem falar o que vai acontecer na sua vida. O futuro a Deus pertence. Nós não temos o direito de fazer isso. Isso é feitiçaria, isso é macumbaria. E Deus não permite isso no meio do seu povo. Não podemos agir como as pessoas do mundo. Nós não somos mágicos, nós não somos macumbeiros, nós não somos
aqueles que adivinham o futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus, que nos criou, que nos mantém e que nos guia para com Ele estar na eternidade. Por isso, mais uma vez, citando a explicação de Lutero no segundo mandamento, não podemos praticar feitiçaria, jurar falso, mentir ou enganar usando o nome de Jesus. Aliás, nem usando o nome de Jesus e nem de forma alguma, pois isso é coisa diabólica. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. Muito bem, aqui nós vimos como não usar o nome de Deus. E agora nós queremos ver como usar o nome de Deus corretamente. Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando invocar o nome de Deus? Em todas as necessidades, louvar, servir e agradecer. É o que Lutero fala lá na explicação do segundo mandamento. Em todas as necessidades, louvar, servir e agradecer. Uma palavrinha que eu deixei de fora aqui, que é especialmente importante: não esquecermos de orar. A oração é o termômetro da fé. Vamos orar, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. E assim nós estaremos usando corretamente o nome de Deus. Salmo 118:1 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas todos os dias da nossa vida. Agradecer a Deus pelo perdão, pela salvação. Nós temos muitas oportunidades de servir o nosso bondoso Deus. Nós temos oportunidades de louvar a Deus em casa, com as nossas devoções, com as nossas orações. Por que não louvando a Deus cantando as músicas da nossa igreja? Por que não honrando o nome de Deus com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração? Testemunhando a nossa fé, anunciando Cristo para todos, o grande lema da nossa querida igreja. Participando das atividades da igreja, tudo bem, agora a maioria é online, mas veja bem, quando nós temos o culto, não deixemos de participar do culto, a oportunidade de fortalecer o nosso vínculo, a nossa fé, o nosso vínculo com o nosso próximo, com os nossos irmãos, o nosso vínculo com Deus. Estamos sim nos fortalecendo, estamos sim honrando a Deus, usando corretamente o nome de Deus. Este é um momento também que você me ouve, querido irmão, querida irmã, que estamos honrando e usando corretamente o nome de Deus. Por isso, mais uma vez digo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mais uma vez eu digo: vamos render graças ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é amor, porque Deus é fiel. Assim nós estaremos honrando sempre o nome de Deus. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós, como seres humanos, deixamos a desejar. Sim, deixamos a desejar. Muitas vezes nós deixamos Deus em segundo plano. Não vamos deixar Deus em segundo plano. Veja o que diz o Salmo 35, versículo 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Veja o que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso sim é usar corretamente o nome de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é honrar, é servir, é agradecer a Deus por todas as bênçãos. Mas quando digo que nós deixamos a desejar, nós podemos dar uma breve olhada na história dos 10 leprosos.
10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer a Deus? Apenas um. E este um era estrangeiro. Não era bem visto pelos judeus. E todos os demais eram judeus e não voltaram. Queridos irmãos, vamos sempre lembrar de agradecer a Deus pelas bênçãos. Nós estamos passando por um tempo difícil, mas veja como Deus tem te abençoado até aqui. Faça uma reflexão na tua vida. Deus te deu todo o necessário para você sobreviver até aqui mesmo diante das dificuldades. Por isso, só temos a agradecer. Por isso, só temos a louvar ao nosso bondoso Deus. Por isso, Jesus diz para aquele homem que volta, se lança aos seus pés e agradece pela cura. Jesus diz: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Queridos e amados irmãos, a nossa fé em Jesus, o escolhido de Deus, o nosso Salvador, ela nos salva, ela nos leva para a mansão celeste, ela nos leva para o céu, que é o nosso lugar. Jesus é aquele que entregou a sua vida por nós. Jesus é um Deus vivo, não um Deus morto. Ele é o nosso Deus e Ele nos ama tanto que entregou a sua vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu creio nisso e eu sei que eu tenho esta vida em abundância, começando aqui, e ela vai continuar com Deus lá na eternidade. Creia nisso também e você verá quão maravilhoso é a vida eterna com Jesus lá no céu. Vamos viver a nossa vida cristã usando corretamente o nome de Deus, para que um dia nós possamos desfrutar do privilégio de estar na presença de Deus eternamente lá no céu. Vamos orar. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, bom estarmos aqui diante de Ti. Obrigado por não permitir que nada nos falte em nossa vida. Obrigado por nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Pessoas que passam por dificuldades, pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, todas entregamos nas Tuas mãos, pois sabemos que Tu és o médico dos médicos. Senhor Deus, pedimos que o Senhor sempre nos oriente para que possamos usar corretamente o Teu santo nome, para assim alimentar a nossa fé, crescer na nossa fé, manter a nossa fé, e para que mais pessoas possam ouvir que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o escolhido de Deus para nos dar perdão e salvação eterna. Senhor Deus, oramos por todas as pessoas, por todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Pedimos a Tua bênção sobre todos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ok, queridos irmãos e irmãs, com alegria estamos aqui mais uma vez. Chegamos ao final da nossa reflexão. Convido a vocês que estão em Afonso Cláudio para os nossos cultos, na sexta-feira às 19 horas e no sábado também às 19 horas. No domingo não haverá culto, porque estarei participando do culto da Festa da Colheita lá em Brejetuba. E também no sábado à tarde estarei participando do culto da Festa da Colheita em São Jorge, mas haverá o culto normal às 19 horas. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Fique agora com a música do nosso inário A Minha Fé, Senhor.